Obrigado. Foi bom. Parabéns. Marquem semana que vem. Você vai ter o Senhor. A gente vai trabalhar só para Bom, vamos passar então para a segunda parte, né, que é a parte da apresentação da conferência, né, que o professor titular aqui na Faculdade de Engenharia. É bom que a gente esclareça, né, que isso é um requisito nosso da Faculdade de Engenharia. A UERJ ela só tem como obrigação a primeira parte, que é o memorial, mas nós entendemos que o professor titular ele uma apresentação dele à comunidade também, em geral, do seu tema de pesquisa ou das suas atividades. Né? Então, professor Luciano, 50 minutos também, mais ou menos, tá? Obrigado, professor Pedro. Boa tarde a todos de novo. Antes de começar efetivamente essa segunda parte da conferência, estava conversando com a Beth ali ainda no café. Não tenho a mínima pretensão de fazer uma conferência como foi do professor Paulo Batista na PUC, quando ele foi promovido a professor titular. Ele, na época, explicou a teoria da instabilidade, aquilo que a gente começa lá em Resmate, né? Equilíbrio estático, neutro, estável. Só que ele explicou a teoria da instabilidade com versos de Chico Buarque. Confesso que eu não tenho a menor capacidade para fazer algo semelhante a isso, mas vou tentar falar um pouquinho de estruturas tubulares, de uma forma geral. Então, o título é Estruturas Tubulares, da Eficiência à Sustentabilidade, falando um pouquinho das coisas que nós temos desenvolvido nesse aspecto. Bom, então essa apresentação vai ser dividida nos seguintes itens: uma pequena introdução, características geométricas dos perfis tubulares, falar um pouquinho de processo de fabricação, que é importante, que interfere em alguns casos na parte do dimensionamento, as pesquisas que nós temos desenvolvido nos últimos anos dentro desse assunto, perspectivas para o futuro, que nós já conversamos um pouco aqui até de acordo com as perguntas da banca, ferramentas computacionais, um slide só para não cansá-los, e finalmente algumas conclusões. Bom, então uma vez eu estava no Construmetal, que é um congresso em São Paulo, de construção metálica e mista. Aí esse arquiteto estava fazendo lá uma apresentação, ele colocou essa frase e eu guardei aquilo e gostaria de começar reproduzindo essa frase dele, que ele disse: os tubos são como cordas de uma música concreta, linhas de força a provocar novos desenhos. Parece uma coisa assim um pouco abstrata, mas se nós pensarmos e olharmos essa estrutura que está aí atrás, talvez alguns de vocês conheçam, essa estrutura fica no Rio de Janeiro, é lá no Casa Shopping, o projeto de arquitetura é do arquiteto israelense Nir Sivan, e na verdade essa cobertura é a cobertura do estacionamento, da entrada do Casa Shopping, que reproduz uma onda da praia, uma praia aqui no Rio. Ele, quando foi contratado para fazer o projeto, ele é surfista, foi lá para a praia, falou: não, eu quero surfar aqui e tal, e quando estava surfando, pelo formato das ondas, ele teve a ideia de fazer essa cobertura. Então, a solução estrutural usada na época foi a utilização de perfis tubulares. A estrutura foi toda fabricada na República Tcheca, em Praga, e depois construída aqui no Rio. Então, só para entender um pouquinho que as estruturas tubulares propiciam essas coisas. Bom, temos aqui muitos engenheiros, obviamente, inicialmente nós tínhamos estruturas metálicas, perfis, geralmente perfis I, então cada um, as mesas contribuindo para a resistência à flexão, a alma contribuindo para o cisalhamento, e nós tínhamos vigas I laminadas a quente ou vigas I soldadas, que eram as primeiras seções transversais que surgiram aí na parte dos metais. Só que isso, em certos casos, o que acontece? Existe uma resistência à compressão muito maior em relação ao eixo do que em relação ao outro,
né? E, consequentemente, isso pode representar uma menor eficiência, principalmente quando nós temos colunas e estruturas de aço. Para resistências semelhantes, obviamente, surgiram aí, né, as seções ideais, consideradas as seções tubulares. Nós já vamos ver por que isso é importante, principalmente quando nós temos colunas, né, componentes comprimidos de treliças de grandes vãos. Inicialmente, nós poderíamos citar, né, que as seções tubulares propiciam para as estruturas, né, aos elementos estruturais, uma elevada resistência à compressão, tração, flexão e principalmente casos de torção, né? Em termos de Brasil, nós temos estruturas, seções circulares, seções quadradas ou seções retangulares. Seções ovais e elípticas são seções que já estão sendo utilizadas internacionalmente, né? Inclusive as normas de projeto, tanto internacionais como a norma brasileira, não cobrem esses tipos de seção, mas são seções transversais que já estão sendo utilizadas aí em estruturas. E aí de onde veio a estrutura tubular, né? Na verdade, a ideia vem da natureza. O bambu, né, na verdade, é um perfil circular. A única diferença é que tem os nós do bambu, diferentemente de um perfil que seria um perfil circular em estrutura de aço. Então a ideia surgiu dali. Então viemos, né, lá do bambu para coisas desse tipo, como a London Eye lá em Londres, que é um ponto turístico bastante visitado, né? Então, isso fica muito claro que além da sua contribuição no que diz respeito à resistência, as estruturas tubulares, de uma forma geral, também têm um grande apelo, né, arquitetônico, visual, um apelo estético, como, por exemplo, a estação do metrô da Cidade Nova. Então, né, você está aliando duas coisas. Os arquitetos gostam muito, porque as estruturas ficam visualmente bonitas, e os engenheiros estruturais também, né, estão, né, se acostumando, muitos já usam, mas muitos ainda estão se acostumando a usar seções tubulares nos seus projetos. Então, temos aí diversos exemplos disso. Não poderia citar exemplo, né, Vila Nova de Gaia, uma passarela lá em Portugal, chamando a atenção aqui, que é uma coisa que nós vamos conversar um pouco, que é sobre a questão das ligações. Então aqui tem uma ligação K, aqui uma passarela na Alemanha que também é bastante interessante, porque nessa passarela tem ligação de montante com banzo, representando uma ligação T, uma ligação duplo T, né, para fora do plano, e uma ligação duplo K, onde saem 4 barras, né, como se fossem 2 Ks para fora do plano. Então, isso já nos aponta que as ligações não são coisas assim triviais de serem relacionadas às estruturas tubulares. Aqui o Estádio da Luz, né, conhecido também como a Catedral, que é o estádio do Benfica, semelhante um pouco em termos de arquitetura com o Engenhão daqui do Rio. E aí o que aconteceu? Com a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 e depois, consequentemente, o Rio de Janeiro para a Olimpíada de 2016, coisas que não eram muito comuns para nós em termos de Brasil e principalmente Rio de Janeiro, o uso de grandes estruturas com seções tubulares, etc. Nós tivemos um incremento muito grande na utilização dessas estruturas, quer dizer, dessas seções nas estruturas que foram feitas. Então, acima nós temos o Mineirão, em homenagem ao professor Arlene, tubos da Valorec, né, para aumentar ali a cobertura. E aqui embaixo a cobertura pós-tensionada do Maracanã, mas que também usou algumas seções em perfis tubulares. E, finalmente, o aeroporto Santos Dumont também foi uma das... Quer dizer, veio antes de tudo isso, a reforma que foi feita no Santos Dumont, fabricada com tubos da Valorec. Bom, só que, ok, fornece maior resistência, é melhor por conta disso, por conta daquilo, mas quanto melhor, né? Então, se nós fizéssemos uma comparação, considerando um caso hipotético de uma coluna birrotolada de Euler, né, o comprimento efetivo de flambagem igual ao comprimento inicial da coluna, comprimento de 3 metros. E considerássemos uma representação gráfica do que seria a tensão desenvolvida nessas colunas com a massa do perfil. A massa do perfil seria o quê? Eu corto 1 metro daquele perfil, quanto é que 1 metro daquele perfil pesa? 20, 30, 40 quilos, etc. Então, se nós pensarmos em seções transversais que têm praticamente a mesma área, né, por volta de 5.300 alguma coisa, 5.400 milímetros quadrados, e considerando um peso, quilos por metro, da ordem de 42, 43 quilos por metro, ou seja, para essas 5 seções transversais, nós teríamos o mesmo peso, teoricamente, o mesmo custo né, para a fabricação dessa estrutura. Então, se nós pensarmos, temos uma cantoneira, 152 por 19,05 de espessura, um perfil IPE 300, nomenclatura aqui dos perfis europeus, né? O IPE 300, aproximadamente 300 de altura, com 150 de largura de mesa, um HA 200, que é um perfil mais quadrado, voltado para uso específico de colunas, não ideal para vigas colunas, né, aproximadamente 200 por 200, e 2 seções circulares, duas seções tubulares, uma circular, 168,3 por 11, e uma seção quadrada de 140 por 11 milímetros de espessura. Se nós pensarmos no que essas seções transversais forneceriam de resistência para esse elemento estrutural, nós teríamos o seguinte: a cantoneira isolada forneceria uma tensão, no caso a tensão aqui, força sobre a área, da ordem de 120 MPa,
né? Se dividisse aqui, multiplicássemos pela área, chegaríamos na resistência ali aproximada, né? Sem considerar assim, o coeficiente de redução da flambagem, mas quanto que seria desenvolvido em termos de tensão? Um perfil IPE, nós chegaríamos da ordem de 130, com o perfil HEA, nós chegaríamos a 160, e para as duas seções, tanto a circular quanto a quadrada, nós chegaríamos da ordem de 200, ou seja, eu estou gastando o mesmo material, mas estou conseguindo um incremento de resistência, se eu comparar daqui para cá, de no mínimo aí 50%, 40%. Então, isso mostra, né, um pouco da vantagem de nós usarmos seções transversais, né, seções tubulares nas nossas estruturas. Bom, mais algumas outras vantagens que nós podemos citar. Menor área superficial no que diz respeito à pintura. Se eu tenho uma coluna com seção circular, eu vou pintar isso daqui, não preciso pintar a parte de dentro, né, obviamente. Isso também no que diz respeito à resistência, proteção contra incêndio, né? Facilita serviços de manutenção e ainda menor coeficiente de arrasto se nós compararmos a seção circular com uma seção I, como nós podemos ver aqui, por exemplo, numa carga de vento, etc. Uma outra vantagem diz respeito à resistência, contribuição para a resistência ao fogo. Se nós pensarmos numa seção quadrada de 304 por aproximadamente 10 milímetros de espessura, essa estrutura, essa coluna no caso, suportaria 14 minutos numa situação de incêndio. Se eu pegar essa mesma seção transversal e preencher com concreto, sem ser concreto armado, somente com concreto, eu já consigo elevar isso a 50 minutos. Agora, se eu pego, eu preencho isso com concreto e uso fibra de aço para melhorar a resistência dessa seção, eu consigo ter aí 111 minutos numa situação de incêndio, que é perfeitamente suficiente para nós evacuarmos uma situação, uma edificação numa situação crítica como essa. Então, mostra também uma das outras vantagens, né, de utilizar seções tubulares. E aí, maiores vãos livres, né, uma passarela aí toda feita também, construída pela Valorec, né? Só que nem tudo são flores, né? Quando nós falamos de seções tubulares, o que acontece? Eu tenho diversos processos de fabricação distintos. O primeiro é o processo de fabricação sem costura, que ele é apresentado aqui, mas eu acho que se nós olharmos um vídeo é mais fácil de nós visualizarmos o que isso acontece, como é esse processo de fabricação. Então eu tenho tarugos em aço, né, maciço. Esses tarugos são aquecidos entre 1.200 e 1.300 graus Celsius no alto forno, né? Depois que esses tubos são aquecidos, eu coloco isso, né? Vou ter uma perfuratriz. Então, na verdade, é como se eu estivesse fazendo um furo nesse tarugo maciço para produzir inicialmente a seção circular, né? Obviamente que ocorre essa furação, né? Depois eu passo por uma questão de conferência da espessura e do diâmetro que eu quero, passo no sistema de calibração final e aí eu tenho a nossa seção transversal sem costura produzida. Por que é sem costura? Porque não acontece nenhuma emenda, né, no meio da seção transversal. E aí, por outro lado, nós temos hoje em dia, o processo desenvolvido hoje em dia, para fabricar os tubos com costura. Os tubos sem costura, nós podemos citar a Valorec, que fabrica hoje em dia isso, né? Tem a usina lá em Minas, e temos a Tupper, que fica lá no sul, que fabrica tubos com costura. Há muitos anos atrás, os tubos com costura eram fabricados de que forma? Eu pegava uma seção transversal, se eu pegava uma chapa, dobrava isso, fazia aqui uma solda com um eletrodo, como nós estamos acostumados a ver. Só que o processo de fabricação dos tubos com costura hoje em dia não é assim, ele é feito por indução por alta frequência. Então, como é que esse processo funciona? Eu tenho aqui as bobinas chegam na fábrica, né, isso vai ser cortado, né, em faixas, cada uma dessas faixas representa o perímetro da seção transversal que eu quero formar, então isso é cortado. Depois que isso é cortado, isso vai para os acumuladores, então eu vou emendando essas diversas faixas. Depois que isso entra no acumulador, vai entrar no processo de produção. Então passa aqui na perfiladeira, eu vou formando a seção transversal, sempre a primeira seção é a seção circular. Depois que eu formo a seção circular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela indução por alta frequência. O que é isso? Ele vai aquecer o material nas suas duas extremidades, vai fundir um material com o outro, e depois que aquilo resfriar, aquela ligação está feita. Então, esse processo de fabricação hoje é um pouco diferente daquele processo que nós usávamos aí há algum tempo atrás. Quando eu uso são tubos para a construção civil, nós retiramos somente a rebarba externa, a rebarba interna continua. Quando é tubo para óleo e gás, eu tiro a rebarba interna e a rebarba interna, a externa e a interna também. Depois que eu faço essa solda, essa por indução, né, eu faço uma verificação de ultrassom, para ver se tem algum defeito naquela solda. Depois eu corto o tubo, geralmente corto com 6 metros. Se for o caso
de ir para óleo e gás, eu tenho que fazer uma inspeção por ultrassom no tubo como um todo. E também, se for para óleo e gás, eu preciso fazer um teste de pressão hidrostático para saber que não tem nenhuma fissura, que aquele tubo não vai apresentar nenhum problema quando for colocado numa linha de distribuição, por exemplo. Tá? Depois, obviamente, isso aqui é cortado, colocado no caminhão e pronto para ser entregue na obra. Bom, o que isso vai trazer de diferença em termos de dimensionamento depois? Né, eu já falei um pouquinho antes disso. A distribuição de tensões residuais que eu vou ter numa seção sem costura vai ser diferente da distribuição de tensões residuais que eu tenho no tubo com costura. Então isso pode fazer com que a ruptura de uma seção seja antecipada em função desse nível de tensão residual. Depois eu vou falar um pouquinho mais, obviamente que no tubo sem costura, essa distribuição de tensão residual ela é mais uniforme e é menor em termos de valores comparando com percentuais da tensão de escoamento, por exemplo, e no tubo com costura, né, até porque eu tenho uma zona termicamente afetada, no tubo sem costura eu aqueço todo e resfrio todo. No tubo com costura eu vou aquecer mais uma parte, a zona termicamente afetada, do que a outra, então isso gera uma distribuição. Isso daqui são pontos que nós fizemos de medição experimental, vai aparecer isso daqui a pouco, né, comparando com o modelo analítico existente na literatura, que foi a dissertação de mestrado da Débora. Então nós, né, já conseguimos começar a identificar essas coisas para aplicar isso na parcela de dimensionamento dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Bom, só que como é que, quando nós falamos de seções tubulares, é importante falar um pouco de cronologia em termos de dimensionamento, em termos de normas, né? O primeiro comitê, digamos assim, que começou a estudar isso foi o SIDECT, em 1962, que começou a desenvolver diversos manuais, né? E esses manuais foram produzidos, quer dizer, publicados em 1992, está disponível aqui nesse site, qualquer um pode fazer o download disso. E foram manuais que tratavam de dimensionamento de colunas, vigas colunas, estação de incêndio, muitos deles falam de ligação, fadiga, etc. Um trabalho muito criterioso, muito importante que foi desenvolvido. Tão importante que a norma europeia, quando fez a sua revisão e introduziu uma parte somente para o estudo das ligações, que é a parte 1.8, pegou as equações do SIDECT e colocou lá dentro da norma europeia. Confiou naquilo, então ok, essas equações serão usadas para o dimensionamento, principalmente no que diz respeito às ligações. Aí, o que aconteceu? Em 2008 e 2009, o SIDECT publicou algumas modificações desse manual. E aí, o que seria o caminho direto a ser seguido? A revisão do Eurocode que está sendo feita agora, pegar essas novas equações e incorporar na revisão do Eurocode como tinha sido feito antes, né? Só que nós, quer dizer, eu, Eduardo e Pedro aqui presenciamos num congresso, onde o pessoal do SIDECT falou, vamos começar a fazer isso. E aí o responsável do SCCS estava na plateia e falou, não vamos fazer, foi uma confusão, uma brigalhada no Congresso das Tubulares em Londres. Então, o que se resolveu? Ok, vocês não vão colocar no Eurocode? Beleza. Então, nós vamos fazer uma norma ISO, que vai pegar essas novas equações da segunda versão do SIDECT, e isso vai virar uma norma pronta. Vocês estão dizendo que não confiam, etc. e tal, então se virou norma. Isso gera alguns problemas e nós vamos ver mais para frente. E, finalmente, como eu também comentei antes, né, nós desenvolvemos a norma brasileira, NBR 16239, foi publicada em 2013, né, tive o prazer aí mais uma vez de participar disso, agradeço ao professor Galeno e ao professor Requena pelo convite, né, e hoje temos lá uma norma brasileira baseada na norma europeia de 2005 e, consequentemente, nas primeiras equações do SIDECT lá de 96. Bom, só para ilustrar um pouquinho, né, o que nós fizemos em termos de norma brasileira. Se nós pensarmos no dimensionamento de acordo com o Eurocode, nós temos duas curvas de flambagem diferentes. A curva A, que deve ser usada para seções sem costura, e a curva C, que deve ser a curva de flambagem usada para seções com costura. Ou seja, já existe aqui uma diferença entre as duas curvas para as duas seções transversais. Quando foi feita a revisão da 8800, em 2006, foi feita uma curva única de flambagem, que é essa curva que está representada aqui em laranja. Só que o coeficiente de ponderação do Eurocode é 1 e o coeficiente de ponderação da norma brasileira é 1.1. Então, ao aplicar 1.1 nessa equação, eu passo a ter essa curva. O que acontece? As estruturas tubulares, no caso das seções sem costura, para determinados limites aqui de esbeltez, elas passam a não ser mais, assim, digamos, financeiramente vantajosas. Porque diz aqui, por estas curvas, que nós estaríamos tendo uma menor resistência do que um perfil I para uma mesma consideração. Então, na norma brasileira, o que foi desenvolvido? Ok, nós precisamos ter uma nova curva de flambagem. Então, foi feita essa curva aqui em cinza, que está aqui em cima. Mas por que ela está ali em cima? É a equação da norma canadense. E aí, nessa curva, eu tenho que fazer o quê? Aplicar o coeficiente de ponderação de 1.1. Ao aplicar isso, o que acontece? A nossa curva da norma brasileira praticamente bate com a curva da Eurocode para seções
sem costura. O que a norma diz? Você pode usar seções com costura? Sim, desde que você faça tratamento térmico e garanta livre de tensões residuais para que você não tenha aqueles problemas. Né? Ok, vamos falar sobre isso mais para frente. Então, o que algumas coisas que apareceram na norma e que são importantes quando nós falamos de estruturas tubulares? A primeira delas é que, dependendo da geometria da treliça, né, geralmente nós empregamos essas seções em treliças, uma das aplicações bastante correntes, eu preciso levar em consideração no nosso modelo estrutural que essas ligações têm excentricidades. E aí, consequentemente, com essas excentricidades, surgem aqui esforços de flexão que devem ser considerados no comportamento da ligação. Então, só para ilustrar isso. E aí, onde vem o problema? Nas ligações. As ligações entre seções tubulares, primeiro que não são muito fáceis de serem executadas, né? Principalmente quando nós usamos perfis circulares dessa forma, e aí os problemas ocorrem, na maioria dos casos, nas ligações. Então temos diversos exemplos aqui, né? Até para já começar a falar em termos de nomenclatura, ligação duplo K, ligação T, pela própria geometria, Eurocode norma brasileira, a caracterização da ligação é pela geometria. O SIDECT e, consequentemente, a ISO também leva em consideração os esforços atuantes nesses elementos para ter a sua classificação. Né? Aqui beta igual a 1, etc. Então, diversas outras coisas. Então, o nosso problema está aqui. Quer dizer, ainda bem, né? Porque aí tem muita coisa para nós estudarmos. A Arlene estuda isso há bastante tempo, né? Fizemos muita coisa em conjunto e ainda temos muita coisa por fazer. E aí, o que acontece? Se os problemas são das ligações, os modos de falha estão presentes nessas ligações. E aí o que acontece? Dependendo da geometria da ligação, nós temos modos de falha distintos, estados limites últimos distintos que devem ser verificados. Por exemplo, flambagem local numa diagonal comprimida, ruptura por punçoamento, plastificação da face conectada de um banzo. Né? Aqui uma coisa conjunta, em plastificação da face conectada do banzo com ruptura na parede lateral. Então, de acordo com a ligação que eu estou estudando, eu tenho que fazer algumas verificações. Antes de falar das equações da norma, o que eu tenho que fazer? Verificar se a ligação que eu estou considerando, ou seja, dimensionei os elementos estruturais, diagonais, bandos, etc., se essa ligação atende aos requisitos mínimos de geometria que as normas impõem, seja em termos de razões geométricas, como o parâmetro beta, que eu vou falar daqui a pouco, esbeltez, né, D0 sobre T0, o parâmetro 2γ, que é um parâmetro bastante importante também. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, verifica a geometria, atende a norma, ok, passo para o dimensionamento. E quando eu vou para o dimensionamento, o que aparece na norma? Eu tenho, de acordo com a geometria da ligação, eu tenho uma equação que fornece a resistência. Só que essa resistência aqui, na verdade, o que ela representa? N1RD, a máxima carga que pode ser aplicada nesta diagonal, ou montante, quando for o caso, de forma que não provoque a falha na face conectada. Por que na face conectada? Porque aqui está falando o modo de falha A, que é o modo de plastificação da face conectada. Por exemplo, para ligações K e N, nós temos uma outra equação. Então, de acordo com a geometria da ligação e de acordo com o tipo, eu vou verificar quais os estados limites úteis que nós temos que verificar. Reparem que aqui eu tenho um beta até 0,85, aqui eu já posso, quando a ligação K, eu já posso levar o beta até igual a 1, com o mesmo estado limite associado. E aí, que caminho seguir? O que fazer para entender estas coisas todas que eu comecei a falar aqui? Que é quando eu comecei a trabalhar com isso lá no pós-doc, depois que eu cheguei na UERJ, começamos a tentar identificar, não problemas, digamos assim, mas coisas que poderiam ser melhoradas nas normas. Obviamente, enquanto nós não tínhamos norma brasileira, trabalhávamos com norma europeia e posteriormente com a ISO. Então, o que eu tentei fazer ao longo desses anos todos? Ir nas principais normas, estudar isso um pouco, desenvolver um monte de trabalhos numéricos, né? E identificar onde nós poderíamos contribuir. Então, primeira coisa, entendimento geral, comportamento de ligações soldadas e perfis tubulares, desenvolvimento de modelos numéricos, vários tipos de ligações, eu vou depois discriminar cada um desses, né? Comportamento global isolado, influência daquele parâmetro beta, comportamento distinto, montante tracionado comprimido, efeito do esforço normal, que foi uma investigação bastante criteriosa e importante que nós fizemos aqui, ligações reforçadas e, finalmente, comportamento de colunas de perfis com costura, tentando, né, entender um pouquinho daquilo que eu falei anteriormente em termos de tensões residuais. Então, a primeira coisa era desenvolvimento de modelos numéricos para entender o comportamento dessa coisa toda. Nós não tínhamos ensaios feitos no nosso laboratório nesse momento, então começamos a desenvolver várias coisas aqui. Presentes aqui está ali a Marcela, a Nívia, que foi uma das primeiras que começaram a trabalhar comigo
nesse aspecto, onde vemos ligações K, ligação T, perfil quadrado, circular, etc. Uma gama enorme de trabalhos que nós fizemos para começar a entender essa coisa, começar a entender o que efetivamente influenciava aqui em termos de comportamento. Então, aqui um dos primeiros, que foi o trabalho, né, da Nívia, se eu não me engano, e aqui é da Marcela, né, que era uma ligação que a professora Arlene tinha ensaiado no laboratório, lá em Ouro Preto, aí nós começamos a desenvolver o modelo numérico, é a ligação do prédio lá da sede da Valorec, e aí começamos a entender, né, desenvolver. Inicialmente trabalhávamos somente com elementos de casca. Hoje, nossos modelos de ligações tubulares, nós só trabalhamos hoje em dia com elemento sólido, né? Eu vou falar isso porque na hora das sessões com reforço. Então começamos a investigar isso, por exemplo, para essa ligação aqui, olhando essa distribuição de tensões de von Mises, o que eu já posso olhar de cara? Ok, a falha dessa ligação com esse beta, etc., iniciou-se nessa face superior do banzo. Então isso está indicando que aquela ligação é controlada pelo modo de ruptura, que seria o modo de falha da norma brasileira, ou plastificação da face conectada do banzo, que seria a nomenclatura usada pelo Eurocode. Então alguma coisa nesse sentido. Outra contribuição que nós fizemos também, isso aqui é a obra do Hotel Holiday Inn, que foi construída na zona portuária nova, e aí foi uma aluna de iniciação científica que queria começar a trabalhar em alguma coisa, trouxe essa ideia. Ela depois não avançou tanto com o trabalho, mas quem avançou mais foi a Gisele Afonso, como orientada nosso mestrado. E aí, nesse caso aqui, já é ligar o comportamento da ligação tubular com o comportamento de ligação semirrígida que eu tinha estudado no mestrado e doutorado, ou seja, comportamento semirrígido, curva momento rotação e rigidez inicial. Então, nós desenvolvemos uma equação para prever a rigidez inicial dessas equações nessa circunstância. Uma outra coisa que, isso daqui, por acaso, esse gráfico que está aqui foi um artigo que eu fiz na época, que eu estava lá no pós-doc, quando eu comecei a trabalhar com isso, e foi verificar a influência da solda. Nossos modelos iniciais nem solda tinham, né? Depois nós passamos para soldas com elementos de casca, depois fizemos uma comparação, solda com elementos de casca e elemento sólido, o que isso trazia de diferença, e desde então concluímos que não ter a solda no modelo desse é completamente, né, nós estaríamos jogando um resultado aqui nessa curva em verde. Ao considerar a solda, nós já temos o trabalho, que é essa curva em azul, que é o experimental, então a curva se aproxima muito mais, ou seja, considerar a solda no modelo numérico faz bastante diferença, né? Então temos aqui foi o início, e aqui já é um primeiro ensaio que nós fizemos no laboratório aqui da UERJ, consequentemente o modelo numérico. Uma outra coisa que nós começamos a tentar comparar e tentar entender, que é que, quando nós fazemos um modelo de uma ligação, nós fazemos um modelo isolado, né? É como se eu tirasse um pedaço da minha treliça global e avaliasse aquele pedaço individualmente. Só que, será que isso aqui reproduz fielmente o que eu tenho aqui? Não sei, preciso avaliar, preciso entender o que está acontecendo. Então nós fizemos o seguinte, um amigo nosso, que é o Luiz Bosch, fez doutorado em Lausanne, na Suíça. Na tese de doutorado dele, ele fez alguns ensaios para avaliar comportamento à fadiga, né, de ligações, nesse caso aqui a ligação K entre perfis circulares. Como ele fez uma treliça no laboratório, e antes dele fazer o ensaio dinâmico, ele fez um ensaio estático, ele nos cedeu os resultados, e nós usamos esse resultado para desenvolver um modelo numérico da treliça global. E aí comparar qual é o comportamento que eu tenho dessa ligação nessa estrutura com o comportamento que eu tenho individual. Em termos de diferença de desenvolvimento de esforços, para essa ligação que nós estudamos, nós chegamos em algo da 10%, ou seja, no nó isolado, nós temos solicitações 10% maiores do que na ligação pertencente à estrutura como um todo. Ou seja, fazer um modelo isolado, nós não estamos contra a segurança, então podemos fazer, né, usar esse artifício para avaliar o comportamento das ligações de forma individual. E aí, isso foi a dissertação do Rafael Santos, do mestrado, gerou um primeiro trabalho nosso aí nisso. E aí, começando agora, né, seguindo para outro tema, já tentando investigar pontos mais específicos da norma, é a avaliação do parâmetro beta. Então, por exemplo, o que é o parâmetro beta? É a razão entre a largura do montante, ou diagonal, dividido pela largura do banzo. Neste caso, como aqui é quadrado e aqui é quadrado, é B1 sobre B0. Tem essa interrogação aqui em verde, porque nós precisamos ter a certeza de que isso aqui é coerente ou não. Aí o que acontece? Para essa ligação eu tenho, se esse valor de beta está entre 0,25 e 0,85, o modo de falha A controla o dimensionamento. Se eu tenho um beta igual a 1, que seria esse montante com a mesma largura do banzo, eu teria o modo B, que seria a falha da parede lateral do banzo. Obviamente que esse valor de beta muda se eu tiver esse perfil aqui circular, e se eu tiver circular com circular, isso também muda. Aqui continua com os mesmos modos de falha, mas se eu for circular com circular, eu já posso ter o modo A sendo característico da ruptura com beta de 0,20 a 1 e não mais de 0,25 a 0,85 um modo de falha, e para beta igual a 1 outro modo de falha. Então tem essas diferenças.
E aí começamos, em todos os nossos modelos, nós começamos a desenvolver, a estudar isso, etc. E aí, só para ilustrar um pouco isso, o que acontece? Eu tenho uma ligação desse tipo, onde eu tenho a carga máxima desenvolvida e o deslocamento dessa face conectada aqui. Tá? Aí eu vou variando o beta. Eu começo com um beta aqui, se eu não me engano, da ordem de 0,4, aí eu vou subindo e etc. Reparem que todas essas curvas têm mais ou menos a mesma característica. Quando eu cheguei com um beta de 0,75, a curva mudou. Ué, quando nós fomos investigar, por que a curva mudou? Avaliando o modelo numérico, na verdade a falha aqui estava sendo uma falha já mais conjugada. A falha do modo A juntamente com a falha do modo B. Ou seja, aquele limite 0,85, para a forma como o beta está sendo calculado, talvez não seja assim a mais adequada. Então você tem duas opções nesse caso. Ou você diz que aquilo não pode ser 0,85, você teria que passar aquilo para algo em torno de 0,7, tá? Porque eu estou mostrando aqui um dos exemplos. Nós, de uma forma geral, para todos os trabalhos que nós fizemos, esse 0,7 acaba sendo redundante em quase todas as ligações, considerando essa questão de perfil quadrado e quadrado. Né? Ou então você faz o seguinte, eu vou recalcular o beta. Por que eu não posso calcular o beta considerando que ao invés de ser somente B1 sobre B0, eu acrescento aqui no numerador a espessura da solda? Será que isso faz influência? Faz muita influência. Por quê? A forma como a carga vai ser transferida do montante para o banzo, se eu pensar que isso vem para cá, na verdade isso vem um pouco mais para cá, a área de atuação daquela carga está sendo diferente. Então, se eu reconsidero isso no beta, pode ser que o meu dimensionamento passe a ser mais coerente com esse número de 0,85 que está aqui. Então, são caminhos que nós temos que decidir, coisas que nós temos que investigar para poder propor coisas consistentes como isso. E aí, tive primeira dissertação de mestrado lá em Portugal, que tive a oportunidade de participar, que foi do Rui Matos, juntamente lá com o Costa Neves. Então nós tivemos 2 artigos publicados falando justamente sobre isso, e também falando um pouquinho de influência do esforço normal no banzo, que eu vou falar mais a seguir. Uma outra coisa que nós começamos a identificar ao longo desses anos, principalmente quando nós temos ligações entre perfis circulares, ligação T, circular, e aí aqui eu posso ter uma carga de tração ou posso ter uma carga de compressão. Isso é normal nas treliças que nós temos aí. Aquele valor que a norma fornece, N1RD, não faz distinção entre carga de compressão e carga de tração, independe do sentido da carga. Então, o que acontece? Nós começamos a investigar isso e percebemos que o comportamento para montantes tracionados é completamente diferente do montante comprimido. Então, já tem aí uma inconsistência na norma. Eu tenho que saber se a carga é compressão, se a carga é tração. Obviamente que a norma vai o quê? Vai penalizar por baixo. Vai te dar uma resistência baseada nessa resistência à compressão. Só que for no caso da tração, é quanto que eu estou penalizando em termos de resistência. Então, são algumas coisas, Isso também foi a dissertação do Rafael, que estudou vários tipos de ligações, etc. E aqui a comparação do resultado numérico que nós temos com o resultado experimental, que na verdade foi a tese de doutorado do professor Chu, que eu mostrei no Congresso de Tubulares. O doutorado ele desenvolveu esses ensaios lá e nós utilizamos os ensaios dele para calibrar os nossos modelos numéricos nessa época. Esse ponto talvez seja, digamos assim, uma das maiores contribuições que nós tivemos na nossa área aqui de estruturas de aço mista, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Que foi o quê? Quando eu tenho uma ligação desse tipo, obviamente que isso aqui é um nó isolado de uma treliça, o que eu tenho? Eu tenho esforços nesse banzo, tração e compressão, e tenho esforços nesse montante, tração e compressão também. O que as normas dizem? Em vermelho, norma brasileira e norma europeia. Se a tensão normal desenvolvida por esse esforço aqui for de compressão, a partir de um beta de 0,50, eu começo a ter redução na resistência da ligação. Então eu tenho que levar em consideração esse esforço. Por outro lado, se eu tiver tensão normal de tração, eu não tenho aqui redução na ligação. Aí a revisão do SIDECT, consequentemente a norma ISO, diz o seguinte: você deve fazer a redução da sua ligação para ambos os casos, tração e compressão. Na compressão, ok, nós aceitamos. Agora, na tração, se eu traciono esse banzo aqui, na verdade é como se eu estivesse aplicando aqui uma proteção. Depois vou aplicar uma carga no montante, esse esforço de tração ele é benéfico para a resistência da ligação e não no estudo de diminuir. Então, o que nós começamos aqui? Vamos para o laboratório. Primeiro ensaio que nós vamos fazer no laboratório vai ser o quê? Consideração do esforço normal no banzo. E aí nunca tínhamos feito ensaio de ligação no laboratório. Primeira coisa que nós fizemos lá foi isso. Os tubos foram doados pela Metalfenas, em parceria com o professor Sebastião e tal. E chegar montando foi o Adriano Nízia que desenvolveu esse trabalho. A primeira parte aqui, os primeiros ensaios, depois o Flávio Mendes, que está aqui, desenvolveu a segunda parte.
Então, dimensionamos esse pórtico aqui para aplicar esse pórtico no sistema, no equipamento lá, o macaco posicionado dentro desse pórtico para gerar esforço normal de compressão. Depois, nos casos de esforço normal de tração, o macaco veio aqui para fora, né? Então, tivemos 2 conjuntos de trabalho experimental a serem desenvolvidos. E as primeiras conclusões que nós chegamos eram aquelas conclusões que a nossa intuição já estava nos dizendo, que era o quê? Quando eu tenho aqui, por exemplo, essas 2 curvas representam uma ligação que não tem esforço normal nenhum no banzo. Ao aplicar esforços normais de compressão, ok, a minha resistência diminui. Só que quando eu aplico tração no banzo, o que aconteceu com a resistência da ligação? Eu tenho um incremento de resistência, que era mais ou menos aquilo que nós já esperávamos. Tanto nos ensaios do Nizzer quanto nos ensaios do Flávio. Ou seja, aqui estão os pontos obtidos experimentalmente, e aqui estão os pontos, ou seja, na compressão, ok, diminui, só que na tração, aumentou. Então, se eu não estou diminuindo, pelo menos eu não vou penalizar, deixa, fica ali no 0 a 0, considera essa resistência aqui como se não tivesse esforço normal, apesar de eu ter esse ganho. Agora, chegar a partir daqui e eu diminuir essa resistência, eu estaria penalizando muito a utilização de seções tubulares, né? Isso também gerou o primeiro artigo do Nizzer, e depois esse daqui, que foi aquele que eu comentei, que o professor Richard Strootman, lá da Alemanha, nos convidou para publicar na Stahlbom, que foi esse segundo artigo aqui, que na verdade foi um special issue de comemoração de 80 anos do professor Joaquim Lindner, que até esteve no nosso congresso aqui em 2010, e aí quando ele se aposentou, fizeram um special issue e ele nos convidou para fazer essa contribuição, então nós escrevemos um pouquinho sobre isso, foi publicado lá. No que diz respeito às ligações tubulares, né, com reforço, lembrem que eu disse que a falha geralmente ocorre nas ligações. Então vamos supor, nós dimensionamos uma treliça, eu tenho aqui esse montante, tenho esse banzo. Quando eu vou verificar essa ligação, eu vou verificar que essa ligação não passa, não atende aquela solicitação de projeto. Aí eu tenho 2 hipóteses, ou eu troco o banzo, ou eu faço um reforço. E aí começamos a estudar, não, vamos aplicar um reforço, ok. Só que o que as normas dizem? Você pode aplicar um reforço na face superior aqui do banzo, desde que a espessura desse reforço seja 2 vezes a espessura daqui do banzo. Pô, peraí, eu vou criar aqui uma coisa completamente rígida, será que isso é necessário? Então vamos investigar. Então foi o trabalho do Lucas Guerreiro, também um trabalho desenvolvido no laboratório, e aí começamos a ver o comportamento. Ó, reparem, aqui é a configuração deformada da ligação cortada aqui sem o reforço, e aqui já com o reforço, então isso já está indicando que, só olhando a deformada, eu posso ver, não, estou tendo ali um acréscimo de resistência. Mas como é que foi a configuração desse reforço? Então o que nós fizemos? Primeiro nós avaliamos qual é o comprimento mínimo especificado pela norma para esse reforço. Quando eu falo de comprimento mínimo, é esse comprimento aqui nessa direção, né? Então a norma me dá alguns valores, então nós testamos o menor valor e outros valores maiores. Nas 3 circunstâncias, eu tenho ganho, obviamente, um pouco de resistência, mas esse ganho não é tão significativo em aumentar esse comprimento, comparando as ligações com reforço da ligação sem reforço. E aí, o que nós tentamos? Ok, vamos verificar estas ligações, onde a espessura do reforço é igual à espessura do banzo, pela norma, equação que a norma fornece. Lembrando que essas ligações estão fora da norma, ou seja, não poderia aplicar isso, né? Então, ao aplicar essas equações, o que nós observamos? Que nós estaremos aqui, ó, o que a resistência que a norma forneceria é muito maior do que aquela que nós obtivemos, tanto no resposta experimental quanto na resposta numérica. Então, o que nós fizemos? Fizemos algumas simulações, etc. Propusemos uma nova equação para ser aplicada nesse caso, ou seja, eu tenho dimensionamento mais econômico, né? Gastei menos dinheiro, estou conseguindo aumentar a resistência da ligação e estou tendo uma equação para avaliar isso que nós conversamos aí. Bom, e aí é interessante ressaltar aqui, que foi uma coisa que também nós, por isso que eu comentei daquele livro, né, que nós tivemos aí em 2014, de lá para cá, quanto que a nossa pesquisa evoluiu e quanto aumentou a qualidade da nossa pesquisa. Quando eu tinha aqui, né, aqueles ensaios no laboratório, e nós fizemos esses cortes aqui, por que isso foi importante? Quando eu vou reproduzir isso aqui através de um modelo numérico, se eu não estou olhando o que aconteceu com essa deformada, a primeira coisa que eu imagino que eu vou fazer é o quê? Eu vou pegar esse banzo aqui embaixo e vou apoiar ele todo. Ou seja, eu vou travar todos os deslocamentos verticais daqueles nós ali de baixo. Se eu faço isso, eu não consigo chegar nessa deformada. Então, o nosso modelo numérico tem que caracterizar isso. Então, a partir da observação de um resultado experimental, eu vou para o resultado numérico e consigo ter, né, uma resposta mais fidedigna daquilo que nós estamos avaliando.
Então isso foi aquele artigo do FIORES, que foi publicado no final do ano passado. O Lucas Guerreiro fez a parte experimental e eu fiz a parte numérica, né? Desenvolvi um modelo numérico lá com a ajuda de um aluno do mestrado, que estava desenvolvendo outro assunto que vai aparecer daqui a pouco. Ele me ajudou um pouco lá no modelo numérico. Eu peguei e rodei todas as análises numéricas, via equação e etc. E aí conseguimos ter esse trabalho publicado aí no final do ano passado. Esse aluno, que é o Natan, o trabalho dele, na verdade, era investigar o reforço na outra situação, que é quando eu tenho beta igual a 1, ou seja, quando eu tenho largura do montante igual à largura do banzo, a falha vai acontecer nessa parede lateral. Então ele vem, reforça isso daqui e a mesma coisa. A norma vai te dar a mesma diretriz. O reforço na parede lateral deve ter a espessura de 2 vezes a espessura do banzo. Caramba, tudo isso? Então vamos lá para o laboratório e vamos investigar o que acontece. Fizemos aqui sem reforço e eu aplicar o reforço usando o mesmo perfil que nós cortamos aqui. Cortamos um pedaço do tubo, pegamos aqui, soldamos. Na verdade, a solda feita pelo professor Manuel Augusto, que estava aqui no primeiro momento, né? Nos ajuda muito lá com essa parte de solda. E aí verificamos que já usando TP igual a T0, eu já tinha um acréscimo de resistência. Ah, então eu vou tentar chegar perto da norma. Eu vou fazer um reforço agora com 1,5 vezes a espessura do banzo. Aí o que aconteceu? A curva está completamente diferente. Por que essa curva está completamente diferente? Porque aqui o modo de falha está sendo outro. O modo de falha agora, sem reforço eu tinha isso, e eu reforcei tanto aqui que eu transfiro a falha para o montante. Então, uma coisa que nós começamos a fazer, que é cortar a ligação depois da ligação ensaiada, isso nos ajudou muito a entender esses fenômenos, essas coisas todas, né? E aí, só a título de ilustração, o que seria, né, uma ligação aqui com beta igual a 1, esse banzo, reparem que o banzo está todo apoiado aqui, teoricamente, né? E aí eu vou aplicando uma carga de compressão aqui nesse montante. Então, o que eu espero que aconteça de falha? Beta igual a 1, falha na parede lateral do banzo, que é mais ou menos isso que nós estamos visualizando aqui. Então, vai formando ali, né? Para os leigos, é como se fosse uma barriguinha parecida com a minha na parede lateral do banzo, né? E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse reforço e vou colocar 1,5 vezes a espessura do banzo, como eu tinha dito anteriormente. Então, eu venho aqui, reforcei isso. O que acontece? A falha agora é transferida lá para o montante, ou seja, ocorre plastificação, ou seja, esse montante vai atingir a sua carga de plastificação e depois disso vai ocorrer essa flambagem local que nós estamos conseguindo visualizar aqui. Bom, mudando um pouquinho já para colunas mistas, foi um trabalho que nós começamos, como eu disse anteriormente, a dissertação de mestrado da Débora. Os tubos, né, nós tínhamos os tubos da Tupper lá no laboratório, aqueles anteriores também foram da Tupper, a exceção do primeiro, do esforço normal no banzo. E aí começamos a investigar, né? Obviamente com o primeiro ensaio de coluna que nós fizemos no laboratório, colunas birrotuladas, né? Bolar a rótula para baixo, para cima, etc. Não era uma tarefa muito fácil, tivemos alguns problemas com isso, mas tentar identificar se essas seções transversais com costura poderiam fornecer resultados compatíveis com tubos sem costura, né? Então avaliamos aqui a flambagem local, uma coluna com 1 metro de comprimento, e fizemos primeiro somente em aço, depois aço preenchido com concreto e depois aço preenchido com concreto com armadura, né, para avaliar isso. E depois, quer dizer, paralelamente ao desenvolvimento dos ensaios, nós começamos a querer investigar outras coisas para alimentar os nossos modelos numéricos. Então, o que nós começamos a fazer? Primeira coisa, arrumar alguém que nos ajudasse a medir a tensão residual. E eu não tenho vergonha, eu quando preciso de alguma coisa, eu saio pedindo, peço para um, peço para outro, até que um professor que era do IPRJ aqui, que já tinha até se aposentado, o professor Vladimir Monin, ele fazia medição de tensões residuais utilizando a técnica de fração por raio-x. Então ele nos auxiliou, pegou os tubos da Débora, fez algumas medições, então nós chegamos ao campo de tensões, né, daquela seção transversal. Isso para quê? Para introduzir essas tensões residuais no modelo numérico e saber o que estava acontecendo. Uma outra coisa também que nós fizemos há pouco tempo, há 2 anos atrás, talvez 1 ano e meio no laboratório, foi o quê? Na caracterização à tração, não fazer somente a caracterização da parte plana, mas fazer a caracterização dos cantos da seção transversal. Porque ali, em função do processo de fabricação, ou seja, eu fabriquei o circular, depois eu posso fazer a conformação a frio para virar o quadrado e o retangular. Isso faz com que nos cantos as propriedades sejam diferentes da parte plana. Então nós também produzimos corpos de prova dessa parte curva, né, também com auxílio, depois a ferramenta para fazer isso na máquina de tração. Foi até uma coisa que nós conversamos com o Ben Yang lá, ele falou, não, nós fazemos assim, ele bolou uma peça para fazer isso, ele
compartilhou com a gente o projeto dessa peça, que a Vanessa fez uma peça dessa no laboratório. E só para que vocês tenham uma ideia, a curva tensão deformação no ensaio de tração na parte plana e depois aqui na parte do canto, nós chamamos ali o corner region, né? Então, estas curvas são introduzidas no nosso modelo numérico para calibrar com o experimental e depois reproduzir curvas de flambagem, etc. E aí isso gerou 2 artigos da Débora, né? O primeiro falando só da parte experimental e o segundo da parte numérica. E esse artigo da Débora foi muito interessante porque nós começamos a perceber que, na verdade, para as sessões que nós trabalhamos no laboratório, é importante frisar isso, né? E para as outras que nós estendemos a nossa análise paramétrica, os tubos com costura, na verdade, apresentavam um comportamento intermediário entre as curvas A e C. Então, nem lá nem cá. Estou no meio do caminho, pronto, posso ter uma outra possibilidade. Foi o primeiro trabalho que nós fizemos com análise de confiabilidade, também baseado na norma americana. Então, foi um trabalho bastante interessante que nós aprendemos muito com isso daí. Só que, obviamente, falar dessas coisas todas de tubulares, nós temos que pensar também, né, a palavra da moda, sustentabilidade, meio ambiente, a professora Monique gosta bastante disso, né? E o que vai aparecer aqui, já conversamos um pouco na primeira parte, mas todos vocês conhecem isso, né? O aço carbono. Uma faca daquela das antigas, lá de aço carbono, lá da fazenda, você deixar aquilo lá ao tempo, isso vai ficar desse jeito. Mas vocês também conhecem isso. Todos nós usamos isso no nosso dia a dia em casa, né? Então, por que isso daqui substituiu isso? Por milhões de razões. Então, será que não seria interessante eu também substituir isso daqui das nossas estruturas por isso daqui? Por que não? Só a título de exemplo e curiosidade. Esse pier, né, lá no Golfo do México, foi construído, essa primeira parte foi construída em 1941 e já naquela altura a armadura do concreto armado aqui foi usada uma armadura com aço inoxidável, contribuição de níquel também, né? E aí depois, em 1969, construíram um novo pier, né? Aqui era mais para cargas, etc., para navios ali, e aqui já era mais para pedestres, etc. 1969, armadura em aço carbono. Em 1990, o que aconteceu? Isso aqui. O pier que tinha sido construído com armadura em aço inoxidável estava intacto, e o pier que tinha sido construído com armaduras em aço carbono colapsou, né, provavelmente corrosão das armaduras, etc. A professora Maria Elizabeth, muito mais especialista do que nós nessa área. Então é isso que aconteceu. Ou seja, o aço inox pode vir a contribuir em muito, principalmente em termos de Brasil, onde manutenção das nossas edificações existentes é praticamente nenhuma, né? Então, de posse desse cenário, o que nós começamos a fazer? Um pouco por intermédio do Pedro também, mas comecei a contribuir muito nessa área, que foi começar a desenvolver ensaios no laboratório para começar a entender isso. Da mesma forma que nós fizemos com as ligações tubulares lá atrás, começamos a fazer há pouco tempo agora a parte de avaliar as mesmas coisas, mas em elementos estruturais constituídos de aço inoxidável. Aí só para vocês entenderem um pouco das discrepâncias que existem quando nós tratamos de dimensionamento em aço inoxidável. Essa curva em azul é a curva da norma europeia para o dimensionamento dessa seção. E esta curva que está aqui em cima é pontos experimentais e depois pontos numéricos extrapolados com esses resultados. Por que isso? Porque as normas existentes para estruturas em aço inoxidável, no caso a norma europeia tem essa possibilidade, são baseadas em analogia com aço carbono, ou seja, desconsideram a parte do encruamento que é muito grande no aço inoxidável. Enquanto no aço carbono, no ensaio de tração, nós chegamos a 20% de deformação na ruptura, para o aço inoxidável austenítico eu posso chegar a 50%, 55%, 60%, ou seja, tem uma ductilidade muito grande. E a diferença do austenítico de FY para FU é mais do que o dobro. Então, isso eu estou jogando fora essa resistência a mais que o aço inox tem. Então, começamos a fazer algumas coisas nesse sentido. Também, obviamente, se estudávamos ligações soldadas entre perfis tubulares, começamos a também estudar ligações tubulares com, em vez de aço carbono, com aço inoxidável, né? Aqui foram os ensaios realizados por um aluno do Beliang, lá em Hong Kong. Ele também compartilhou os ensaios, os resultados experimentais, né? É uma coisa que é impressionante. Porque o primeiro contato que eu e o Pedro tivemos com ele foi em 2011, na Malásia. Ele apresentou lá um keynote, e aí depois nós fomos conversar com ele, que estávamos interessados em trabalhar com isso, etc. Trocamos cartões. E aí quando nós voltamos, mandamos um e-mail para ele, aí ele nos mandou, ele já tinha publicado esses resultados, obviamente, ele nos mandou os arquivos do Excel com todas as curvas dos ensaios que ele tinha realizado. Uma coisa assim que, né, você nunca poderia imaginar que
um pesquisador pudesse fazer alguma coisa dessa, e fez, nós fizemos com outros depois, né, mas foi extremamente simpático e prestativo. Então nós começamos a desenvolver um trabalho sobre isso. Esse daqui é um trabalho que foi aceito, recebemos o e-mail, né, Monique, anteontem, que é o primeiro trabalho, né, desenvolvido por nós, que trata dessas ligações com ácido oxidável aqui duplex, porque o ensaio que ele tinha feito era para duplex, né? Então, para já tentar, obviamente que isso não é para amanhã, não é para daqui 2 anos, 3 anos, mas no futuro, talvez, né, mediano, nós possamos ter uma norma brasileira que considere ácido oxidável, né? E aí eu tinha um aluno de doutorado que abandonou o curso, não prosseguiu, o tema dele era estudar essas ligações, fazer ensaios experimentais. Aí nós recebemos outro aluno, que é o Felipe Coutinho, que está sendo orientado pelo Pedro e pelo André. Eu estou dando alguma contribuição em termos de, né, laboratório, o que pode ser feito, em termos de ensaio, etc. e tal, para já avaliar que é beta igual a 1, então já temos, né, isso aqui tem 15 dias, André, que foi feito ensaio, mais ou menos. Estamos começando a fazer, né, estudando já ligações já no nosso laboratório. E uma outra coisa que, né, agora respondendo, quer dizer, lembrando um pouco da resposta que eu dei ao Pedro, lá na pergunta do Pedro, né, que foi um assunto que nós começamos com o Glauco lá muitos anos atrás, ficou isso lá em stand-by, agora retomamos com força, que é a utilização de colunas double skin, que na China já usam isso direto, à torta e direito, e quem sabe um dia poderemos utilizar aqui, que são tubos em aço inoxidável por fora, tubos em aço carbono por dentro e esse anel preenchido de concreto, né? Então começamos a fazer os primeiros ensaios. Esses tubos de aço inoxidável nós compramos, os tubos de aço carbono foram gentilmente cedidos pela professora Arlene, né? Eu fui lá uma banca e tinha lá os tubos, colocamos os tubos no carro, chegamos no aeroporto, colocamos no correio, recebemos aqui, a pesquisa que nós desenvolvemos foi mais ou menos nesse nível, né? Pegamos os tubos, fizemos os ensaios e tal, foi a dissertação do Pedro Fernandes, aí a Rafaela depois fez parte numérica, o Pedro Fernandes também fez parte numérica, né? E aí aqui mais coisas que nós aprendemos desses contatos, né, internacionais, essas coisas. Os primeiros que nós fizemos, sempre as colunas tinham ruptura flambagem local aqui, pata de elefante. Então nós aprendemos que era preciso colocar aqui um anel de enrijecimento para a transmissão da carga, né, para que essa flambagem local ocorresse mais para o meio, etc. Então, questões relacionadas a isso, temos feito alguma investigação nesse sentido também. E aí, por que não? Se é tubo, se é bom porque é tubo, se é sustentável, se tem o aço inoxidável, então eu vou pegar o concreto lá de dentro e vou usar o concreto reciclado. Ou seja, se o aço inoxidável é 100% reciclado, o concreto aqui também, o agregado graúdo, é obtido a partir de concreto reciclado. Então colocamos isso daqui, que foram alguns ensaios que a Débora fez já no âmbito da sua tese de doutorado, antes de ir para a Inglaterra. Então começamos a fazer também essas avaliações e concluímos que, para o agregado que nós produzimos em laboratório, para termos, né, com a ajuda da Beth, para termos o conhecimento do que era esse agregado, o comportamento da coluna double skin com concreto convencional com concreto reciclado foi exatamente o mesmo, né? Então, é também uma coisinha que nós podemos pensar em termos de futuro. Isso daqui, eu coloquei esse vídeo aqui, mas não só pela mostrar a deformação que essa coluna vai ter, nessa coluna double skin, coluna mista, que é interessante também, mas é uma coisa que nós implementamos no laboratório tem 6 meses, acho. Não me recordo qual foi o primeiro trabalho que nós fizemos lá que implementamos isso. Que é o quê? Pegar um monitor, colocar na frente do ensaio, esse monitor está duplicado com o sistema de aquisição de dados, né? Então o que acontece? Boto lá para filmar o ensaio e enquanto o ensaio está correndo eu sei qual é a carga que está sendo aplicada em cada instante, estou olhando a curva carga de deslocamento que eu estou tendo no ensaio lá no experimental. Então reparem, cheguei ali, começou o cotovelo, vai começar a acontecer alguma coisa. Ok, vai ter um patamar aqui um pouco, plastificou, então surgimento de uma flambagem local um pouco aqui, estou acompanhando tudo graficamente, sei qual é a carga exata onde isso aconteceu, né? Então, venho aqui, depois, uma flambagem local como apareceu aqui, aí depois no final é muito rápido, né? Uma outra flambagem local que vai dar aqui, mas isso nos dá uma possibilidade, depois na hora de analisar os resultados, de entender o que aconteceu nos ensaios, isso também, né, melhorou muito a nossa, né, a qualidade de análise, etc., até em termos de publicação, para colocar fotos disso, etc. Então foi uma coisa bastante interessante que também desenvolvemos no laboratório. E aí, respondendo um pouco a pergunta, né, do Eduardo, ferramentas computacionais. Óbvio que nós temos os programas de elementos finitos que nós usamos, né? ANSYS,
Mas temos outras possibilidades também. Uma delas foi o Matheus, aqui, e foi o projeto de graduação do Matheus, que foi o quê? Desenvolveu um aplicativo para celular para o cálculo de ligações tubulares. Foi uma coisa embrionária que nós fizemos, né, Matheus? Matheus, o pão que já amassou, aprendeu do zero o que era programar para celular, já entendia um pouco de programação. E eu, quando propus esse trabalho para o Matheus, porque eu sabia que a parte de programação ele não ia ter problema, a outra parte ele ia se virar, né? Se virou nos 30, fez. Ainda é somente para Android, mas, né, quem sabe no mestrado agora, o Matheus está no mestrado, vai entrar agora no segundo semestre, né? Terminar a parte de crédito, quem sabe desenvolver e melhorar um pouco mais isso daqui. Né? Então é uma outra, né, forma de tentar desenvolver alguma coisa em termos de sessões tubulares. Bom, em termos de conclusões, os tubos, né, mostrei, tiveram a sua idealização baseada na natureza. Quando nós temos colunas, né, componentes comprimidos, treliços, grandes vãos, pensando só na seção em aço, né, são bastante interessantes, resistência à compressão, tração, flexão, principalmente torção elevadas. Quando eu tenho estruturas mistas, obviamente, o comportamento passa a ser um pouco distinto. As normas são relativamente recentes, podem melhorar, tendo em vista algumas coisas que eu pude apresentar aqui para vocês. Muitas aplicações de mais variados tipos de estruturas, mostrei alguns, mas nós temos aí, né, muitas possibilidades. As ligações tubulares soldadas, obviamente, exigem cuidados especiais, tanto na sua fabricação quanto na sua execução. Né? Em termos de dimensionamento, eu tenho que tomar cuidado, fazer as verificações corretas. E para finalizar, já tínhamos conversado sobre isso antes, mas por acaso não foi combinado, a frase que fica é um pensamento para todos vocês. Né? O uso do aço inoxidável na engenharia civil chegou para ficar. Já há muita coisa feita desta forma, né, internacionalmente. Obviamente que no Brasil isso ainda demorará algum tempo para acontecer, mas quem sabe até lá nós possamos ter uma norma de perfis tubulares com aço inoxidável, por exemplo, né? Ou perfis I com aço inoxidável também, coisas que já têm sido utilizadas aí em outras aplicações aí que nós temos conhecimento. Ok? Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano, dentro do prazo também. Foi, não, agora você não marca. Vamos colocar dando, vamos Bom, nessa segunda parte, né, eu vou usar a mesma estratégia que a gente usou na primeira parte. Então, eu vou passar diretamente a palavra, né, aos membros da banca. Vou começar de novo com a professora Arlene, né, para ela fazer as perguntas sobre a conferência do professor Luciano. Parabéns pela apresentação, Luciano. Então, tenho, na verdade, uma primeira indagação em relação à sua apresentação. Quando você comenta sobre o uso do aço inox agora nessa fase dos vestibulares e com relação a ligações, especificamente com aço inox, quais são as correlações que existem, então, entre... Na primeira fase, vamos falar assim, com ligações tubulares, você trabalha com seções compactas, né? Aí, numa segunda fase, você trabalhando agora com a inox. E aí, você está mexendo no material, né? E eu diria assim, qual a sua visão com relação a intermediário? Quer dizer, você migrou de uma chapa grossa, compacta, aço carbono, para uma chapa em aço inox, e aí como foi a transição para elementos com os BUTs, então BUTs de elementos menores. Então, eu queria saber como foi essa visão dessa transição.
Começando a responder sua pergunta, eu me lembro um comentário que você fez, não sei se foi numa banca, que eu fui lá em Ouro Preto, alguma coisa assim. Eu estava começando a trabalhar com tubulares e você sempre chamava a atenção de que a seção tubular, para isso, obviamente, antes de Copa do Mundo e antes de Olimpíada, né? A seção tubular brasileira, digamos assim, era completamente diferente da seção tubular que era usada lá fora. Como assim diferente? No sentido de a realidade da nossa construção civil era uma, né? Seções com menores espessuras, menores larguras, diâmetros, etc., diferentemente de grandes construções, como tivemos depois nessa fase. E aí, quando nós, quer dizer, acostumamos a trabalhar com o perfil tubular, nessas condições, e aí começamos a migrar para o aço inoxidável, né? Uma das primeiras dificuldades foi, primeiro, qual é o aço inoxidável disponível no Brasil? Nós temos o austenítico, que é mais fácil de se conseguir, o duplex já é muito mais caro, né? E aí, se é muito mais caro, o que eu tenho que fazer? Vou trabalhar com seções menores, para começar a entender isso. E aí começaram a surgir outros problemas lá no trabalho do Felipe, que foi na hora da execução da solda, né? Na hora da execução da solda, nós tivemos diversos problemas. 2 motivos. O primeiro, espessuras muito finas, 2 milímetros de espessura. E a qualidade do aço inoxidável com o qual nós estamos trabalhando. O aço inoxidável que nós trabalhamos aqui, comprado, obviamente, né? Por isso é que eu disse que essa questão da empresa, que talvez, né, precise melhorar um pouco, esse aço muitas das vezes vem da China. Né? Aí fala, pô, você falou tanto da China, que lá na China usa um monte de coisa. Pois é, talvez aquilo que não presta eles exportem para cá. Mas não sei, como tudo, capa de celular, tudo a gente compra e pifa, né? Em 2 minutos pifa e tal, talvez o aço inoxidável seja assim. Então, o que nós começamos a observar? Que essa qualidade desse aço inoxidável não é assim tão, né, aquela fidedigna, como diz as normas, etc. Nós tivemos um trabalho do Igor, que foi cantoneira de perfis laminados. Não sei até se você estava na banca do Igor. E aí o que acontece? Nós temos as curvas normais de austenítico que nós usamos. E quando fizemos a caracterização do material do Igor, nós estamos acostumados a trabalhar com pressão de escoamento para o aço austenítico 300 a 350, a dele deu 640. Aí eu falei, esse aço inoxidável não é austenítico. Provavelmente esse aço inoxidável é outro. Mandaram um duplex para nós como se fosse um aço austenítico. E aí uma parceria que nós temos com a professora Marília da mecânica, que era muito dessa parte de metalurgia e tal. Eu falei, ô Marília, será que você podia dar uma ajuda para nós aqui? Fazer uma primeira investigação no teor aqui, umas imagens desse aço, para saber se isso aqui é austenítico. Aí ela fez, e aí veio nos mostrar o resultado. Era um austenítico pelo teor de carbono, etc. e tal. Só que era o processo de fabricação dele fez com que, quer dizer, as imagens, né, de microscópio que foram tiradas fossem completamente diferentes daquele que seria o padrão do aço austenítico. E aí você tem essas considerações, ou seja, nós estamos começando a trabalhar com aço inox, ainda temos essa questão do material e também, por serem seções menores, tem essa dificuldade de classificação, né? Olha lá, compacta, o classe 1, classe 2 do Eurocode, e agora nós passamos a trabalhar, não recordo que seção era essa do Felipe, mas provavelmente isso ali deve estar no limite da 3, alguma coisa semelhante aos ensaios que o Gabriel fez lá, ou seja, está migrando para uma outra classe de seção. Porém, quando nós falamos de dimensionamento de aço inoxidável, o que está sendo discutido hoje em dia é, principalmente elemento da compressão e etc., não trabalhar mais com a classificação da seção, para não ter essa questão da limitação, né, tendo em vista o encurramento que o aço inoxidável pode proporcionar, não trabalhar mais com classificação da seção, ou seja, até um limite de esbeltez eu trabalho assim e considero esse ganho de resistência que o aço inoxidável propicia. Então, por exemplo, o método de resistência contínua, que foi desenvolvido pelo Leroy lá, e hoje está sendo, né, tem a colaboração de diversos pesquisadores no mundo inteiro, nós tentamos, né, estamos contribuindo com alguma coisinha, principalmente no que diz respeito a cantoneiras, por esse sentido, já aboliu essa questão da classificação da seção. Eu não tenho mais a classificação, classe 1, classe 2. Né? Eu tenho lá um limite de esbeltez, a partir do qual eu posso considerar que eu tenho esse ganho de resistência do aço inoxidável. Mas não é fácil. Né? Vindo aquelas ligações que se comportam muito bem, até em termos de equipamentos de laboratório, né? Naquelas ligações ali com reforço, nós trabalhamos com 1.000, 1.200, 1.300 kN. E passamos a trabalhar agora com cargas menores. Né?
40 quilonewtons, às vezes 50 quilonewtons de carga máxima numa navegação dessa. Então é tudo um aprendizado, né, para começar a acostumar a trabalhar com essas sessões assim mais, digamos, caminhando ali para o lado esbelto da coisa. Outra coisa, que aí também tem uma questão que quando você entra com a estrutura mista, né, que é uma curiosidade de certa forma, a gente tem muito esses efeitos das sessões de confinamento, aderência do concreto na parede interna do tubo, e como é que está sendo assim tratado, então como é que vocês veem, você vai tratar essa condição quando você está pensando em aço inox, como é essa aderência, se ela existe, se pode ser considerado entre a parede interna do tubo, né, e a superfície de concreto. Em termos de confinamento, quer dizer, nós começamos a estudar um pouquinho essa questão do confinamento na tese de doutorado da Vanessa, que foram aqueles tubos, né, de aço carbono preenchidos com concreto reciclado. Tentamos investigar alguma coisa, mas não chegamos a conclusões ainda que sejam pautáveis no que diz respeito ao confinamento. A grande vantagem no aço inoxidável, que mesmo com espessuras menores, quer dizer, o concreto, quando está muito confinado ali, vai ter um acréscimo de resistência em função desse confinamento. Em termos de aderência, ali nós também não identificamos, quer dizer, não fizemos nenhum trabalho ainda para avaliar essa questão, mas na hora que o concreto começa a deformar, que o concreto expande ali, praticamente a questão da aderência fica num segundo plano, né? A questão do confinamento passa a ser bem mais importante para contribuir para essa resistência. Algumas coisas que, até na dissertação do Pedro, que nós já ele fez os ensaios e fez alguma análise paramétrica para estender os resultados. Com aço inoxidável, você não precisa elevar muita espessura, você com espessuras pequenas, né, espessuras de tubos ali, nós trabalhamos com tubos de 2 e 3 milímetros. Você já consegue ter um ganho na seção mista bastante significativo usando tubos com espessuras pequenas. Então é uma coisa que tem uma contribuição bastante importante, assim, que eu acho, né, as estruturas mistas vão caminhar nesse sentido. O inox veio mesmo para dar uma grande ajuda para nós aí. Até para as estruturas ficarem mais leves, né? Seções menores, mais resistentes, mas tem outros problemas que aparecem no mercado. Tá bom, obrigada. Parabéns. E aí, pelo que eu estou vendo, né? Tem mais assim, bastante tempo, né? Anos pela frente, né, Pedro? Isso tem. Acho melhor você desistir daquela carreira que você estava estimulando no final da primeira parte. Eu gosto muito mais dessa de acho que a passagem ele contribui muito nessa, mais para a UERJ nessa, né? E é nessa vertente que eu pretendo continuar. Não tenho influência nisso, mas já fiz uma campanha. É isso que eu Obrigado. Obrigada. É isso, professor. Mas sabe, né? Chupacana, subia, foi pro peixe e olha pro gato. É tudo junto, titular é assim. Isso antes de ter filho. Sou bom. Depois são outros 500. Desde que consiga a piada do professor Ney, que é do pato. O pato voa mal, anda mal. Exatamente. É isso. Mas você falou aí, eu gostei muito da sua apresentação aí. Você mostrou alguns resultados da diferença das curvas do aço carbono para o inoxidável. Você também comentou aí sobre o austenite e o duplex. Eu queria que você aprofundasse mais justamente sobre a lei constitutiva, a importância dessa lei constitutiva, a diferença do austenítico para o duplex. Bom, quer dizer, o aço austenítico nós temos basicamente, o aço inoxidável temos basicamente o austenítico, ferrítico, né, duplex, e agora já tem o linho duplex, que é uma diferença. O que difere um básico do outro é o teor de cromo que nós temos, né, e níquel também. Então, dependendo dos percentuais, cada um tem um percentual assim de diferença. Bom, o austenítico, uma coisa que é bastante importante no austenítico, que é, como eu comentei antes, diz respeito à ductilidade, né, de nós chegarmos aí numa deformação última da ordem de 50%, chegando às vezes, em determinados casos, até 60%. Lembrando que o aço carbono nós temos da ordem de 20%. Né? E aí, por exemplo, o aço austenítico, o A304, eu tenho tensão de escoamento, quer dizer, nominal, vou falar de termos de laboratório. 350 de tensão escoamento, quando eu falo escoamento em aço inox, é uma coisa entre aspas, porque não tem patamar de escoamento, ou por 3x3, patamar de cedência. Né?
Então eu tenho 350 de tensão a 0,2% e tenho tensão última de 650 a 670 MPa. Se eu for pensar no dimensionamento, pensando na analogia com o aço carbono, do 350 para o 650 eu joguei tudo fora. Estou desconsiderando isso tudo, né? O duplex já vem tentar diminuir um pouco essa diferença. Nós chegamos a ter 500, 550 de tensão a 0,2 e tensão última 650 parecida com o outro. Porém, eu perco aonde? Perco na dutilidade. Eu chego aí 30%, 25%, então eu não tenho um ali que eu consiga ter 60% de dutilidade e uma resistência a 0,2 elevada, né? E aí o ferrítico, né, o Lean Duplex é na verdade uma derivação do duplex, tentando reduzir a quantidade de níquel, porque é caro, né, só tem um lugar que fornece níquel, nos Estados Unidos, então eles botam o preço que eles querem. Então, para tentar diminuir isso, o Lean Duplex está vindo para tentar suprir essa diferença aí, tentar melhorar um pouco o comportamento do aço inoxidável. O Duplex, para as aplicações em engenharia estrutural que nós temos visto aí, o Duplex é o que tem sido mais utilizado. É por conta dessa tensão a 0,2 mais próximo, perde-se dutilidade, mas consegue-se essa dutilidade de outra forma. Mas, basicamente, as diferenças seriam essas. Mas você, como eu não tenho muito conhecimento sobre isso, é a fabricação desses perfis no Brasil, como é que é? E os de inox vêm todos de fora, né? Vêm todos da China, né? E aí, quer dizer, nós tinha uma empresa que tinha representação aqui no Rio, que era a Inox, e aí agora eles fecharam o depósito que eles tinham no Rio, é só em São Paulo, aí tem que pagar frete. Mas tem uma outra que é a Calinox, que nós conseguimos, bem ou mal, comprar seções, e eles entregam com uma certa, eles têm alguma coisa em estoque, e a gente consegue comprar isso com uma certa facilidade. Esses tubos em inox são todos produzidos por aquele segundo processo, são tubos com costura, né? Daquele mesmo processo, faz a laminação, produz a seção circular, depois formada a frio para gerar um quadrado e retangular. Cantoneiras que nós temos usado muito são cantoneiras laminadas a quente, né? Já passa a ter um outro comportamento também um pouco diferente, mas o processo de fabricação do tubo que nós temos usado é sempre tubo com costura, fabricado por solda com indução de alta frequência. Bom, vou passar a palavra para o seu Eduardo, então. Obrigado, tá muito boa a apresentação, muito bom, bem organizado, muito bom. Eu só tenho uma pergunta porque tensão residual, nós fizemos uma... Tem até que trocar uma figurinha, porque tem a tensão residual medida lá e nós acabamos não fazendo quase nada com aquilo. Nós medimos tensão residual em tubos da Valurex sem costura, laminada quente, original, circular. Depois laminada frio, retangular e quadrado, sem tratamento, e depois com coisa. E tem lá o resultado de como é que aquele negócio se reorganiza. Mas só medição por fora, né? Vocês também fizeram por fora, né? Porque essa é a dificuldade. Aí você fica com aquela coisa incompleta, porque você tem medição por fora, você não sabe o efeito de membrana, qual é a participação de flexão local, não tem. Isso. E aí? Serve para que isso aí? Porque tem lá os resultados, e a gente não conseguiu medir tudo. E aí? As medições que nós fizemos já foram superficiais, mas já serviram para ter assim, uma ideia, pelo menos, do que tinha. E, obviamente, que o método é um método razoável, mas não é um método tão preciso assim. Essa medição que nós fizemos foi a terceira tentativa. Nós fizemos uma primeira tentativa também que foi medir pela técnica do furo cego, no mesmo tubo, né? Eles cola a roseta, fura lá, etc., mede. Aí o menino foi até um mestrado em mecânica, que nós patrocinamos, porque estávamos muito interessados naquilo. E aí chegou, no final das contas, o tubo, a tensão de escoamento daquele tubo é 320, 310, uma tensão última acho que é 450. E ele, quando foi nos mostrar os resultados, pelo equipamento lá, disse que ele tinha achado tensões residuais de 750 MPa. Eu acho que tem uma coisa errada aí, porque se o tubo vai a 400 e pouco, como é que você tem tensão residual de 750? Você já teria... Então não funcionou. Fizemos uma outra tentativa também com furo cego, com outro equipamento também não funcionou, e fomos para a difração por raio-x. Né? Mas o que acontece? A técnica que o Moninho usou, mesmo fazendo as medições nas extremidades, depois ele vai, na verdade, ele vai devastar um pouquinho ali. Ele foi aumentando a profundidade desse furo para tentar evoluir, para tentar ter uma noção do que acontecia ao longo da espessura.
E aí aquele trabalho analítico que eu apresentei ali, que foi o que a Débora comparou, o que nós medimos na superfície com aquele modelo analítico que existia lá daqueles chineses, por acaso, né? E essas parcelas que nós obtivemos foram muito próximas desse modelo analítico. E aí eles têm um modelo que eles fizeram, um técnico de furo cego avaliando, e eles têm uma distribuição, um modelo analítico, obviamente, calibrado com experimental, mas para a variação da tensão residual ao longo da espessura. E aí, tanto que nós, na verdade, quando aplicamos o modelo numérico da Débora, nós conjugamos, né, o superficial, que era o nosso, semelhante com o dele, e usamos o dele para fazer a avaliação ao longo da espessura. Onde é que isso vai influenciar? Nas curvas de flambagem que existem das normas, nós temos lá consideração de tensões residuais, imperfeições iniciais, geométricas, etc. Então, por isso é que nós queríamos ter ideia dessas informações todas. Até esqueci de falar aqui, mas imperfeição inicial é uma coisa que nós agora também já resolvemos o problema que nós tínhamos no laboratório. E aí, medir isso tudo para chegar numa curva de flambagem e chegar, ou não, a tensão residual que eu tenho é essa, a imperfeição inicial que eu tenho é essa, e tentar, né, verificar essas curvas de flambagem, saber até que ponto esses processos de fabricação vão causar diferença no dimensionamento final de elementos comprimidos, por exemplo. Isso aí eu entendi. O IDAI que eu falei é só sobre a tensão residual. Porque a gente tem uma medição externa e você disse que eles têm um modelo. O modelo analítico, os chineses. Os chineses. Que eles fornecem para. Eles têm um modelo analítico para as duas situações, para tubos com costura e para tubos sem costura. Esse modelo daí daria tensão residual externa e interna? Isso, ao longo da espessura. Faz a variação ao longo da espessura. Só de um lado, mas tem uma. Não, mas eles fizeram medição, porque na verdade eles fizeram medição, eles têm medição externa e a interna da outra face, né? Eles têm essas duas. E aí eles tiram ali uma distribuição ao longo. Como é que eles fizeram? O ensaio que eles fizeram foi diferente. Eles fizeram por seccionamento da seção e corte a água com os tensômetros para poder tirar. Então eles tem muitos tensômetros, tanto na parte, quer dizer, superfície externa, né, como na superfície interna aqui, e eles têm modelos, né, que fornecem resultados razoáveis. O que nós estávamos tentando fazer, não foi para frente, que era o quê? Tentar simular numericamente a fabricação do tubo. Pegar uma chapa, né, conformar, circular, efetuar aqui, aplicar uma temperatura, etc., mas não conseguimos avançar muito. De qualquer maneira, você tem que partir de um resultado que tenha para saber se o inicial. Isso, que também já não temos essa garantia. Mas tem diferença, principalmente para o tubo, né? Depois que faz a conformação a frio, ao longo da espessura, essa tensão residual varia também. Tá bom, Luciano, está de parabéns mais uma vez, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Vou passar para o seu Soeiro, então. Eu queria parabenizar o Luciano pela apresentação. Exatamente como eu sou mecânico, não é bem da minha área, mas eu vi você interagindo muito com o pessoal da mecânica, principalmente com a professora Marília, né? Era uma pergunta que eu tinha preparado, mas acho que você já até respondeu, né? Não sei se essa interação ainda continua, se tem está se desenvolvendo normalmente ou apenas esporádica. E outra coisa que eu queria perguntar era sobre os ensaios que você tem feito, quer dizer, os recursos de laboratório, se eles estão te atendendo ou você está usando só novos recursos ou está precisando de alguma coisa fora, como é que está em termos de material de laboratório para atender a sua pesquisa? A primeira parte com a Marília, quer dizer, o contato com a Marília começou por intermédio do professor Palottino, quando nós começamos o contato lá com a Tupé. Então a contribuição da Marília na época seria fazer mais essa caracterização ali, microscópica, composição química, etc., da sessão. Aí começamos a interagir naquela altura, e ela vem até hoje, vem sempre que nós precisamos, né, na dissertação em tese do João. O João foi embora. Ela também contribuiu, porque foi a primeira, quer dizer, dissertação em tese que a gente trabalhou com aço inox, então ela contribuiu para caracterizar o material, para nós termos certeza que esse material estava, né, correto. E essa questão dessa avaliação que eu falei que ela fez das cantoneiras foi agora, final de dezembro. Então é uma coisa que tem, né, sempre que nós tentamos, né, pedimos a ela com boa vontade tenta contribuir com isso de alguma forma. Né? O professor Manuel Augusto, que eu falei aqui, um parceiro aí, né, até as soldas dos nossos protótipos é ele quem faz. Né? E mesmo, né, com todas as limitações de laboratório dele lá, ele sempre nos ajuda. Né? Hoje nós não temos mais técnico no nosso laboratório. Temos um técnico,
Um está de licença prêmio, quando voltar já foi embora. O Diego Antônio Inácio, né, está aqui, aposentou. Temos São Paulo, né, que também já está com vantagem de tempo mais ou menos resolvida. E aí, a questão laboratorial, aqueles projetos Jovens Cientistas e Cientistas da FAPESP foram fundamentais, porque a partir daqueles projetos a gente conseguia comprar tubo, né, para fazer os ensaios, comprar extensômetros. A nossa pesquisa vem dali e um pouco da taxa de bancada minha do Pedro do CNPq. Agora eu só estou com a taxa de bancada, mas é o que tem salvo o laboratório, é isso. Em termos de equipamentos, quando nós começamos a usar o laboratório, já existiam lá alguns equipamentos. O que nós tentamos fazer ao longo desses anos todos foi melhorar esses equipamentos, por exemplo, controle de carga na forma de deslocamento, né? Aquela máquina principal, que é umas 300 toneladas que nós usamos lá, foi feito todo um projeto pelo senhor Alcides da Dinatest. Então nós combinamos o projeto, ele fez um projeto que durou 2 anos entre o início até o projeto ser executado, começar a funcionar. Depois começou a funcionar, teve problema de aquecimento, teve que colocar um novo sistema de refrigeração e tal. Então nós temos tentado lá dentro do laboratório fazer isso. Hoje, com essa questão de verba zero da FAPERJ, ficou muito difícil, principalmente no que diz respeito à manutenção. Quando nós temos algum problema hoje em dia de manutenção em alguma máquina, ou fazemos uma vaquinha, né? Eu, Pedro e o André, divide por 3, cada um paga uma parte. Coisas que são um pouco mais assim, às vezes com o nosso projeto, a rubrica, você não consegue desenvolver. Então, Faculdade de Engenharia, né, o professor Arnaud, o professor Jorge Valério, tem nos ajudado muito nessa gestão deles. Até consertaram lá, compraram garras novas lá para a máquina. Fizemos uma vaquinha, né, eles pagaram metade, nós pagamos a outra metade. E, como diz, né, o ditado, somos brasileiros, não desistimos nunca. Peço aqui, peço ali, peço para outro e vamos embora aí, dentro do possível, né, professora Beth? Todos os problemas de laboratório, mais ou menos as coisas têm funcionado. É óbvio que nós temos que pensar em trabalhos que sejam possíveis de serem executados dentro do nosso laboratório. Eu já citei muito o Benyang, e o Benyang nos ensinou uma coisa que se você não pode fazer de 3 metros, você faça com meio metro, estude outra coisa, mas a sua pesquisa vai ser válida da mesma forma. E aí começamos depois disso a tentar fazer alguma coisa lá. Mas recurso não é sempre que nós gostaríamos. Nós vamos tentando equacionar e pede para um, pede para outro, paga do bolso uma coisa e vai embora. Obrigado. Parabéns. Bom, obrigado, professor Soeiro. Bom, professor Luciano, eu também tenho uma pergunta. Né? Na verdade, parte dessa pergunta você já respondeu. Né? Você apresentou os tubos, né? Apresentou o inox, depois no final. Mas, quando você mostra alguns desses gráficos, né? Principalmente aquele, você bota a resistência do tubo, né? A cantoneira lá embaixo, né? O tubo lá em cima. Né? Tem uma diferençazinha de preço, né? Entre a cantoneira laminada e o tubo. Sim, né? sim. Isso é um. Eu digo que você já parcialmente respondeu, porque eu vou conjugar essa minha pergunta. Bom, perfis diferentes, em preços diferentes. O tubo é substancialmente mais caro do que o laminado. Mais caro. Sim, mais caro. Eu diria para você que vai na direção da segunda parte. Que o inox também é mais caro que o carbono. Tem os inox, até onde as minhas contas tinham dado, dá 2 vezes o carbono, que é o ferrítico. Tem outros que são 3,5, aí o austerítico. O flex está lá no 4,5, 5, né? Vezes o preço original. Mas você já comentou ali rapidamente, mas eu acho que talvez fosse interessante, até para esclarecer todo mundo, né, quem não está tão acostumado com isso. Você citou ali o trabalho do Gesiel, nas torres em aço inox, né? E a gente pode puxar lá do fundo do baú o Robson também, né? Que trabalhou com subestações em inox, que mostram que tem um ponto ótimo, né? Porque, na verdade, você falou ali, só faltou a frase padrão, né? Manutenção não dá inauguração. Né? Porque o Brasil, infelizmente, é assim, né? Você faz as coisas e esquece.
E aí a minha pergunta vai nessa direção, né? Tubo inox é ótimo, concordo contigo, mas será que não está faltando, né, a gente pensar também, né, em aliar essas duas coisas? Né? Primeiro ver o custo e ver esse ponto de equilíbrio e ver a partir de onde a gente vai ter esse ganho real e mostrar, né, que isso realmente ocorre. Se eu não me engano, André me corrija, era em torno de 15 anos, né, André? Que era mais 15 ou 20. Era em torno de 20 anos um ponto onde iguala, né? Isso a gente estava falando de uma torre, mesmo falou de uma subestação, onde a gente não considerava os custos que, de tempos em tempos, você tem que desligar, né? Desenergizar para jatear com areia e fazer manutenção. E quando você desliga um sistema elétrico, você não vende energia, né? Se você não vende energia, você está perdendo dinheiro com isso. Então, quem sabe, né, você disserta um pouquinho sobre essa ideia aí do custo do perfil e do custo do inox. O que você acha sobre isso? Bem, obviamente, né, como o Pedro já falou, as seções tubulares têm um preço um pouco superior a um perfil I, por exemplo, né? Mas, obviamente, que as outras vantagens todas compensam esse preço um pouquinho mais caro do tubo, né? Obviamente, quando nós passamos a falar de inox, o preço, né, o Pedro já colocou números ali, mas isso é porque pensarmos em termos de Brasil, né? Em Brasil é difícil, tudo vem de fora, etc. A partir do momento que nós, se porventura conseguíssemos ter uma produção dessas seções aqui, etc., provavelmente esse preço iria diminuir. Os dois trabalhos que o Pedro citou foram muito importantes, porque o primeiro foi o Robson, que era uma subestação feita com aço carbono, e aí quando eu falo de subestação, de torres de transmissão de energia, por acaso tem uma pessoa ali que os olhos brilham, que é a minha irmã, que é meteorologista, né? Então quando cai uma torre, ela fica desesperada, porque toca o telefone 4 da manhã, arruma a mala, vai para o aeroporto, que caiu uma torre lá não sei aonde, né? Se por acaso essas torres tivessem um pouco mais de durabilidade, não fossem tão suscetíveis a determinados acidentes, talvez tivesse uma vida mais tranquila, né? Mas os dois trabalhos que nós desenvolvemos aí, o primeiro foi com o Robson, que era justamente fazer a substituição do aço carbono nas subestações de energia, e aí nós chegamos nessa conta aí dos 20 anos, que seria um ponto ótimo, né? Ou seja, aço carbono você vai ter sempre que parar, fazer manutenção, e como ele era engenheiro da Light, ele tinha esses números, né? Ele sabia quanto custava parar aquela subestação por um dia, 2 dias, etc. Então ele contabilizou tudo isso, ou seja, ele fez o dimensionamento da subestação considerando elementos em aço inoxidável, e aí chegou no ponto ótimo que seria dos 20 anos, né? Ou seja, você paga mais aqui, mas em compensação você não precisa fazer manutenção praticamente. Então, em aço carbono, o preço é mais baixo. Beleza, quando é que isso vai, né, atingir o ponto ótimo? Então, para as subestações, nós chegamos aí da ordem de 20 anos. E depois do trabalho do GZL, que o André contribuiu muito aí, foi as torres de transmissão de energia, né? Fazer a substituição do aço carbono pelo aço inoxidável também. Obviamente que no primeiro momento nós tentamos usar o aço inoxidável austenítico, né? Mas também mais ou menos nessa mesma relação. Em termos de manutenção, você não vai gastar nada com a manutenção e vai efetivamente ter o retorno no que diz respeito no tempo. Aí, né? Então, mas os tubos são mais caros, sim, mas são, como diria o arquiteto lá, Gustavo Pena, produzem estruturas às vezes mais bonitas do que os perfis I ou H, digamos assim, né? E cantoneiras, por que não? Nós começamos a estudar muita coisa de cantoneira também, que tem as suas aplicações, principalmente nas torres aí de telecomunicação. Transmissão de energias, cantoneiras são muito usadas, então por conta disso nós começamos a trabalhar aí também com cantoneiras nesse período. Bom, então, eu não sei se mais algum membro da banca quer fazer mais alguma pergunta, não? Então, mais uma vez, né, a gente pede que a plateia, professor Luciano, para que a gente possa deliberar aqui sobre essa segunda parte também, tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer agora, né, a presença de todos, amigos aí, ex-alunos, muito bom revê-los. E aí que chegou agora o Luiz Eduardo Campos, que foi o primeiro orientado de mestrado junto com o Pedro Lomba, acabou de chegar aí para nos prestigiar. Eduardo, obrigado aí pela presença. E obrigado a todos.
Aqui a minha segunda parte.